Olá, eu sou o Elbert Aquino e hoje a minha xícara está num lugar diferente. A nossa vontade hoje é transmitir para você um especial muito diferenciado aqui na Zona Boêmia de Belo Horizonte, uma das áreas mais conhecidas de Minas Gerais e talvez do Brasil. Nós estamos hoje trazendo a realidade para você do que acontece aqui e tudo isso com imagens externas e com toda a nossa equipe empenhada para te trazer essa informação. Tio Pedro no Conexão Getsemane. Hoje, como eu já te falei, eu tenho a oportunidade de receber aqui essa pessoa especial, um exemplo a ser seguido. O título do meu programa hoje é Um Exemplo a Ser Seguido. Tio Pedro tem um trabalho sendo desenvolvido na Zona Boêmia de Minas Gerais, como já falei na abertura, e muito fantástico, e principalmente rodeado de amor, né? Tio Pedro, seja bem-vindo ao nosso programa Conexão Getsemane. Muito obrigado, que bom estar nossa igreja aqui presente para mostrar a nossa ação de rua. E esse trabalho aqui é um trabalho que, como você falou, exatamente, a base fundamental e toda a estrutura e as colunas, tudo isso é o amor de nós estar aqui, e isso faz toda a diferença. Eu tenho certeza disso, tio Pedro. Tio Pedro, quem é o tio Pedro? Fala com o pessoal de casa um pouquinho de quem é o tio Pedro. Antes da gente falar sobre o projeto, sobre o trabalho. Boa pergunta, né? Quem é o tio Pedro? Eu sou Pedro da Paraíba, sertão da Paraíba. Olha, o senhor não é de Minas. Sou não, moro aqui há 35 anos, eu sou missionário da Jocum há 35 anos, mas sou do sertão da Paraíba, de famílias pobres, minha família, comigo lá em casa, nós somos 25 irmãos. 25 irmãos? 25 irmãos, e de uma família que sou descendente de quilombolas, sou de uma comunidade quilombola. Meu avô era escravo na vida real, na lei Áurea de 1887, ou foi 89 mais ou menos. Isso mesmo. Ele era escravo naquela época. Então eu sou de uma descendente de africano, que sou de uma comunidade de quilombolas, mas fui criado na idolatria do Nordeste, no mato, nas roças, andando de jegue, que não tinha, até meus 18 anos, não tinha luz dessa na minha casa, não ia carro onde eu morava, era em cima das montanhas, só andava de cavalo ou de jegue, mas quando eu me converti, o Senhor me chamou e eu estou há 35 anos na obra. Aqui em Minas Gerais e no mundo, né? Aqui, só lembrando que o tio Pedro já falou aqui, a questão de ter a descendência. Todos nós temos a descendência, né? Todos nós somos brasileiros, exato. Temos a descendência africana, temos a descendência de outro povo, mas essa é uma descendência real. É muito importante para mim estar te entrevistando, te perguntando isso, porque às vezes a pessoa fala, meu avô foi pego no laço, né? Tem essa expressão. No seu caso, é uma história real, com documento e tudo mais, que realmente vieram da descendência africana. Seu avô chegou a ser escravo. Foi, meu avô. Pra você ter uma ideia, meu pai nasceu em 1915. De 15 para 887, dá o quê? 27, 28 anos. Meu avô já era casado com a família, mas era escravo na vida real naquela época. É uma verdadeira biblioteca que está daqui do meu lado. Tio Pedro, você idealizou um projeto. Esse projeto, que é o projeto que nós estamos hoje aqui na Avenida Guaicurus, a Zona Boêmia de Belo Horizonte, né? Muito conhecida no mundo. Sim. E o senhor tem esse projeto com essa base aqui. E eu vou falar desse projeto e de outros, mas eu vou falar por partes, porque são muitas coisas que o tio Pedro faz, né? A primeira pergunta que eu tenho para você é o seguinte: como que idealizou esse projeto com as prostitutas? Né? Também com os moradores de rua, mas fala primeiro das prostitutas. Rapaz, o nosso chamado como Jocum é amar os perdidos, é ir aos perdidos, é levar o amor de Deus. E principalmente nas áreas mais excluídas, que é considerado povos alcançados,
como na década de 80 se falava da janela das 40, e para mim aqui a janela das 40 de BH é essa região. Zona Boêmia de Belo Horizonte. Se você coloca no Google Zona Boêmia de Belo Horizonte, vai cair essa rua. Que essa rua aqui que nós estamos. Rua, e vai começar contando a história por escrita. De como que... E a introdução dessa história começa com aquela Hilda Furacão, daquela minissérie lá. Exatamente. Tá? Mostra tudo isso e mostra que aqui já foi lugar frequentado até pelo JK, né? Você está tendo a oportunidade, até pelo JK, você está tendo a oportunidade de entrar em lugares que não tem autorização para todas as TVs. Esse é um diferencial que, graças ao tio Pedro, nós conseguimos. Tá? Você está entrando num lugar, vendo uma região que a TV não pode entrar. Né? Claro que a gente vai preservar as pessoas, preservar os endereços, para que a gente mantenha também a segurança de toda a gravação e das pessoas que vão dar a entrevista, né, tio Pedro? Tio Pedro, o trabalho começou com as prostitutas, depois com os moradores de rua. Qual que é o trabalho com as prostitutas? Olha, quando nós começamos, descobrimos essa região aqui há 20 anos atrás, nós começamos, pesquisamos, tem 25 prostíbulos aqui em 4 quadras. É muita coisa. Só que a gente não tinha acesso para entrar, porque os lugares, como você acabou de falar agora, é restrito. Não pode entrar lá dentro, certo? E aí a gente começou um ponto de pregação aqui em frente. Toda sexta-feira estava ali à noite, com o som ligado, adorando ao Senhor e louvando. E muita gente aqui dos prédios, guarda, às vezes, pessoas passavam e xingavam a gente. Esse que eles estão fazendo aqui, não é o lugar? Estamos para ser luz, porque é para ser luz onde tem trevas, né? Isso. E começamos a pregar, mas depois de alguns anos eles foram vendo o nosso objetivo, que o nosso objetivo específico não é condenar ninguém, é levar a mensagem do amor. Inclusive, te interrompendo, esse objetivo do programa não é condenar a prostituição. Nós estamos aqui para entender a prostituição e principalmente para mostrar para você aí o outro lado da prostituição, que é o lado assistido pelo tio Pedro. Exatamente. Nós começamos trabalhando ali em frente e o povo foram tendo algumas reações e depois começaram a ver que nós estávamos pregando o evangelho do amor. E eles foram se abrindo. Pessoas do prédio nos cumprimentando, a gente conversando, algumas meninas passando. A luz foi chegando. Foi chegando e foram se abrindo. Depois de 5 anos, nós orando e Deus nos mandou, nos deu uma palavra para a gente entrar. Falei, agora, Senhor, fazer o que lá dentro? É que nós vamos fazer. Porque, na verdade, entrar você pode. Dentro da nossa sociedade machista, que homem pode tudo, né? Isso. Pode tudo, todo homem pode entrar. A única diferença é que você chega ali na frente. Para entrar num prédio desse, o guarda está em frente. Que olha e vê o cara, moleque novo, fala, documento. Isso. Ah, você tem menos de 18 anos, não pode entrar aqui não. Só isso. Se tem mais de 18, tchau, entra. pode. Mas nós, como é que nós íamos entrar? Nosso objetivo, ali muita gente entrando para o objetivo dele, de prostituição, mas o nosso, como é que nós vamos entrar? Aí começamos a orar e pedir a Deus uma data, como para a gente começar. E Deus nos deu a data do Dia Internacional da Mulher. Ah, começou tudo no Dia Internacional da Mulher, Dia Internacional que é da um Mulher. dia próximo às gravações nossas agora. Exatamente. Passou semana passada, né? A semana foi segunda-feira passada, né? Mas nós começamos o Dia Internacional da Mulher, isso há 8 anos atrás, 9 anos, né? Começamos a entrar. Aí nós perguntamos para o Senhor, mas fazer o que nesse dia? Aí o Senhor nos deu especificamente para a gente entrar, levando uma Bíblia e uma rosa para cada mulher. Que coisa mais linda. Foi impactante, porque a gente chegava aqui na porta, procurava o chefe, queria falar com ele, ia lá pedir autorização. Nós estamos vindo aqui hoje, que é o Dia Internacional da Mulher, o objetivo é esse, é valorizar as mulheres, dar uma Bíblia e uma rosa para elas. Você permite a gente entrar para fazer isso? Pode entrar. Alguns líderes falavam, tem mulher na equipe? Tem, não pode entrar, só homem. Nós deixávamos as meninas lá fora e ficavam só os homens. Algumas deixavam entrar todo mundo. E a gente começou com esse trabalho e foi algo muito especial. No primeiro ano, só consegui 10 pessoas para entrar conosco, porque muita gente se escandalizou. Que negócio doido é esse? Pô, não. É inovador, E para né? muitos crentes, você sabe que é mais chique, é melhor se escandalizar do que fazer alguma coisa? Infelizmente. Aí nós entramos em 10. Mas no próximo ano a coisa teve uma repercussão, o povo sabendo da notícia, e no próximo ano, uma semana depois, antes, nós já tinha recebido ligação, já estava escrito nas nossas
inscrições de mais de 200 pessoas que iriam participar conosco. Tio Pedro, você está falando uma coisa muito interessante, porque às vezes as pessoas falam assim, eu quero entrar e trabalhar com missões, eu quero ajudar as pessoas, né? E quando ele vê qualquer empecilho, ele fala, não, aí não, eu quero ajudar, mas não aí. Eu lembro-me a Jocum é uma referência, ele falou a palavra Jocum, para você que não é do nosso meio, né? Eu digo do nosso meio de religioso, talvez não está entendendo o que é Jocum. Jocum é a maior instituição de missionários que existe no mundo, uma das maiores. Quando as pessoas procuravam, às vezes queria ir para a missão, mas ir para a missão no Japão, ir para a missão na Europa, mas ninguém queria a parte que é a parte que tem maior necessidade disso, né? Você pode ser um missionário até do lado da sua casa, né? Você pode ser um missionário aqui, morando aqui do lado, né? A missão, o ato de ser missionário, de ajudar as pessoas, ele pode ser feito com coisas muito simples. Olha, o nosso chamado em Deus faz toda a diferença. Agora, 98% das pessoas que querem fazer missões, ele já vem definido que quer fazer como eles querem, o que eu sei fazer, eu sei fazer isso, quero servir na minha área. Eu quero ir onde está o lugar. Esquece que existe um chamado espiritual. Eu vou muito para o Nordeste do Brasil, vamos muito para o Haiti, para a África. Nós vamos até falar sobre isso depois. Mas a maioria das perguntas e tem gente que ainda fala comigo, quando você for fazer um evento desse em Nova York ou na França, me chama que eu tô junto. Meu filho, procura logo o outro que vai fazer, porque meu chamado é para os perdidos e para os pobres. Exatamente. Entende? Então, se você quer fazer algo por alguém, preocupe-se com a necessidade da pessoa e não com o seu sonho. Às vezes o seu sonho não é o que Deus tem para você. Às vezes Deus quer que você vá e Ele está precisando de você, sendo um bom samaritano com aquele que está caído no meio da estrada, né? E as pessoas não conseguiram ainda deslumbrar isso, né? Mas tio Pedro, sábado e domingo muitos descansam, vocês trabalham. Sábado e domingo vocês trabalham com os moradores de rua. Trabalhamos a semana toda. Verdade. Aí dão alimento para os moradores de rua? Levamos, também durante a semana, muitos dias nós levamos marmitex, levamos. E na verdade, as pessoas estão na rua. Quando você vai pregar, você tem que conhecer a necessidade delas. Jesus conhecia a nossa necessidade. Mas ele foi em muitos lugares e ele serviu. Ele supriu necessidades até recriminado, de pessoas. Né? Até recriminado nos lugares que ele foi. Pessoas marginalizadas e tudo isso. Mas uma coisa, nós vamos pregar num certo lugar. Tem que saber a necessidade das pessoas. Por exemplo, nós vamos num carnaval na vida lá em Ouro Preto. Exatamente, nós vamos falar sobre isso. Chegamos em Ouro Preto, numa cidade daquela só tem boizinho universitário, eles precisam de uma alimentação? Não precisa. Eles precisam de uma palavra. É a palavra. O destaque é a palavra. Aí é a palavra sobre eles. Mas no morador de rua, tem um missiólogo muito conhecido no século XVIII ou XIX, William Bolt, século XIX. Ele começou um trabalho de morador de rua, mas o lema dele era: como que eu vou pregar para um morador de rua se o barulho da barriga dele não permite ele ouvir a mensagem? Muito, é verdade. Então ele tinha tem que ter foco. Esse valor de pregar o evangelho com as duas mãos. Tem que ter foco. Servindo a necessidade física e também servindo. Você já acabou de responder na pergunta ali como é feita a assistência a esse público. Então vocês dão alimento a quem precisa de alimento, sim, dão palavra aos desesperados, né? Mas também atendem as barrigas que fazem barulho. Inclusive com as meninas, né? Você chama, o tio Pedro tem a forma carinhosa de chamar aqui as meninas que trabalham lá de as meninas, né? Sempre fala as meninas. Tio Pedro, muitas pessoas olham de forma preconceituosa e se afastam desses setores. Muita gente se afasta desse setor, a cidade não quer nem saber o que é Guaicurus, o que é essa zona boêmia, que é distância desse lugar. Isso atrapalha o seu trabalho? Não atrapalha não, rapaz, porque quem topa somar conosco... vai somar de qualquer jeito. Alguém nos pergunta como que é, olha, o trabalho lá é assim. Agora, se você... a nossa mensagem é, para vir aqui trabalhar conosco, a primeira coisa que você não pode amar é a sua reputação. Se você for pensar o que as pessoas pensam de mim, você não chega a lugar nenhum. Exatamente. Seu trabalho não se limita a BH, você viaja também. Você faz um trabalho no Nordeste, fez um trabalho na Paraíba, ou faz constantemente? Faz 18 anos que levamos a equipe para o sertão da Paraíba.
Então, para ver o que ninguém imagina. Às vezes a pessoa nasceu numa cidade grande, a pessoa tem uma condição financeira confortável, Sim. ela não imagina que tem gente que luta por um prato de arroz. Não imagina, não imagina que não sabe a necessidade das pessoas. Então, e lá eu conheço, porque eu sou de lá da região. Isso. Vou para lá porque Deus me deu uma palavra para mim estar fazendo algo pelo meu povo. Então, todo ano eu vou para lá, levo um grupo grande. Também fazemos uma campanha aqui nas igrejas, pedindo roupa, medicamentos, calçados. Inclusive, essa região, o norte, não só do Nordeste, o norte de Minas também, é base para abastecer de essas casas noturnas de meninas, né? Eles vão buscar e assediar pessoas, crianças lá para trazer para essas áreas. Tem muitas meninas aqui que é do interior da Bahia, do interior do Ceará, da Paraíba, de Vitória. Tem muita gente de fora. Além disso, você faz um trabalho no carnaval, você já começou a falar. Como é que é esse trabalho do carnaval? O trabalho do carnaval, na verdade, é porque nós começamos um evangelismo de carnaval. Você é novo, você nem tinha nascido ainda. Nos anos 80. Já tinha nascido. Aqui, tá próximozinho ali. Como igreja de Belo Horizonte. É mesmo? Juntou-se as igrejas de Belo Horizonte. Revolucionou. A Jocum, a Missão Betânia, a Getsema, que era pequena na época, a Lagoinha e várias igrejas, várias igrejas grandes se juntaram. O pessoal aqui do Reuel Feitosa, da Peniel, e fizeram essa campanha de evangelismo aqui. E nós começamos nos anos 80 com um grupo pequeno, e a coisa foi pegando, e as igrejas foram saindo, e o último carnaval de Belo Horizonte oficial que teve foi em 89. Começamos tipo 82, 89, nós reuníamos com 2.000 crentes aqui na Metodista Central, para evangelizar a noite. Aí parou. Você vê que década de 90 e até agora, há 3, 4 anos atrás, não tinha carnaval no BH quase. Exatamente. Porque era o trabalho. E daí, quando parou aqui, na década de 90, Deus nos mandou ir para Ouro Preto. Foi lá em Ouro Preto que ele ficou famoso, conhecido no mundo inteiro. É um trabalho, inclusive, você sai com bloco, né? Saímos. Sai com bloco. No Dia Internacional das Mulheres, você já, como falou também no início do programa, traz dignidade para as meninas. O que vocês fazem? Tem um evento? Temos, é o seguinte, nesse primeiro ano nós só entramos. Depois, na verdade, você trabalhando na obra de Deus, você vai fazer uma coisa e vai descobrindo a necessidade. Vai gerando outras. Não é eu já fiz, não. Uma vai gerando outra. Isso. Certo? E aí nós começamos esse trabalho, daqui a pouco pensamos, nós temos que ter mais tempo com elas. Como? Aí a minha esposa com alguns obreiros tiveram a ideia, vamos notar a data de aniversário delas para a gente ter como gancho para entrar, comemorar o aniversário, vamos. Então nós temos mais de 300 meninas cadastradas lá no nosso escritório, com data de nascimento, tudo para a gente fazer aniversário delas. Depois planejamos fazer um almoço. Esse ano, dos últimos 8 anos, né? Esse é o único ano que não teve o almoço no Dia das Mulheres. Por causa da aglomeração. Certo? Mas nós não podemos vir, que fechou segunda-feira, mas estamos lá com tudo preparado, lembrancinhas. Guarda, já esperando para fazer. Esperando aqui, sei lá. A liberação para fazer. 1 ou 2 ou 3 semanas nós vamos voltar a fazer. Atrasado mesmo, mas vamos fazer, valorizando elas. Você já imaginou o que isso pode fazer no coração dessas meninas? Você já imaginou uma pessoa que não tem família receber um parabéns, receber uma flor, receber uma Bíblia? Você já imaginou uma pessoa que não sabe o que é carinho, receber uma palavra amiga? Esse é o trabalho do Tipeiro. Você também vai em Barretos. É tanto projeto que o programa fica pequeno para falar de tanta coisa. Como é que é o projeto de Barretos? Barretos, nós estamos lá há 21 anos. Barretos, para quem não sabe, tem gente que não acompanha, né? Mas eu acho que quase todo mundo do mundo conhece Barretos. Barretos é onde tem os maiores rodeios do mundo, né? Só perto dos Estados Unidos. E lá tem venda de animal, tem gente do mundo inteiro para visitar, degustação, venda de carne, tipo de carne, rodeio, festa, música, lançamento de grandes nomes da arte brasileira. Vocês estão lá? Rapaz, mas tudo isso está sendo lançado em prol do rodeio. Porque aquilo ali é uma festa muito grande, vem os pinhão de boiadeiro aí. Inclusive é internacional. Vem, internacional, vem muita gente dos Estados Unidos, das 3 Américas, lota, vem da Europa também e tal. Então é um evento grande, nós estamos lá, ficamos lá os 10 dias, acampamos lá dentro e pregamos lá e somos cadastrados lá na organização do evento. O nosso nome lá é Promoção Humana. Olha. Que é
a gente trabalha dando assistência às pessoas e é muito fácil a gente estar no lugar e daí a pouco você vai chamar pelo rádio. Procura alguém de promoção humana aí para permanecer, fala para se apresentar em tal lugar. Quando nós chegamos lá, é um peão que caiu do cavalo, mas precisa ir para o hospital, não tem acompanhante, porque ele é da América Central, é uma pessoa que não tem acompanhante, nós estamos lá. E em loco, levamos, faz o atendimento de amor. Damos assistência e damos acompanhando. É o que eu sempre falo e estou falando aqui de novo, tio Pedro, isso é muito mais forte que religião. Então, isso é muito mais forte do que bandeira de igreja. Isso é o reino de Deus vivo. O reino de Deus vivo, ele age dessa forma. Ele vai onde a maioria das pessoas não vai. Porque quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê lá as passagens por onde Jesus esteve, você percebe que ele estava indo ao socorro daqueles que muitas vezes não tinham nem voz. Né? É o que vocês estão na verdade, fazendo. você tocou num ponto aí, há pouco tempo atrás, quando você falou, eles, o tio Pedro, a equipe dele, chama as meninas. Você quer saber por que as meninas? Quero, por quê? Porque o nome prostituta é o nome da discriminação, é o nome da exclusão, é o nome do pecado. Exatamente. E elas são gente. Isso mesmo. Quem nos deu essa palavra, nós pesquisando, sobre a vida de Raabe. Quem era Raabe? Uma prostituta, não era? Jericó. Isso. Quando o Senhor mandou, quando Josué mandou os caras lá, os vigia, que foi o acolhido por ela a primeira vez. Mas a segunda vez, quando foi para poder invadir a cidade, qual foi o mandamento de Josué? Vocês vão, cerca a cidade, passa 6 ou foi 7 dias calado, quietinho, quando tocar a trombeta, entra. Ou seja, entra e pode invadir tudo. Na linguagem de hoje seria isso, né? Pode invadir tudo, pode dominar. Só com uma ressalva, ele falou. Lá tem uma mulher. Exatamente. Ele não chamou ela de prostituta. Isso. Ele não tratou em primeiro lugar com a identidade mulher da criação. A identidade da criação. Mulher. Como uma mulher. Segundo, ele falou, para a sociedade é prostituta. Mas o nome dela é Raabe. Então ele se referiu à identidade da criação e ao nome e à social. identidade de identificação. Isso. Então nós tratamos elas como mulher, não pelo título do pecado delas. Além de estar recebendo aí um testemunho maravilhoso, você está tendo uma aula aí sobre como lidar com esse assunto. Essa aula vai influenciar milhares de pessoas. Se você tiver a oportunidade, passe esse programa para mais pessoas, para que todos tenham acesso a esse tipo de informação. Uma informação que é dada de forma simples, eficaz e direta no seu coração. Tio Pedro, a Igreja Batista de Getsemane, na pessoa do nosso pastor presidente, o Jorge Linhares, que também é o presidente do Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais, ela está diretamente ligada a esse trabalho. Hoje nós estamos aqui, inclusive, a pedido dele, né? Porque o seu trabalho se destacou de forma tão grandiosa que ele queria te fazer uma homenagem. O que você tem a falar sobre o apoio que o pastor Jorge Linhares e a Igreja Getsemane têm dado a esse trabalho? Rapaz, tem sido muito bom para a gente andarmos junto como igreja, tá? Tem sido uma bênção muito grande. O pastor Jorge já veio aqui, uma vez, já entrou dentro dos prédios comigo. Ele relata isso constantemente. Já fizemos aniversário lá dentro, junto. Então é um homem que ama os perdidos. É uma igreja que, como toda igreja grande, tem o compromisso de olhar para os perdidos, dependente do que acontece. Esse é o DNA da igreja e nós somos muito gratos a Deus pela igreja, por estar junto conosco, por somar conosco e sempre estar apoiando com o que a gente precisa. E com essa visão, a visão de amor, não a visão de preconceito. Você nunca pode olhar para aqueles que estão perdidos com a visão preconceituosa. A visão sempre tem que ser, como o tio Pedro falou, de amor. Você tem uma ideia, no início da pandemia, 16 de março, esse lugar aqui fechou tudo. A polícia baixou fechando todo mundo aí. Fechando os prédios. Muitas mulheres, e é da Grande BH, foram para sua cidade, para sua casa. Outras, ficou umas 30 aí na porta de um prédio chorando, pedindo socorro, me ligaram. Conseguimos sem lugar para alimento, sem lugar para dormir. Então, não tinha nada. E eu falei, ó, olhamos no nosso escritório, tinha 5 cestas básicas. Nós já tínhamos dado para algumas, e aí trouxemos para essas meninas, mas no outro dia chegou o pedido de 10. E aí? O que nós vamos fazer? Aí eu pus no meu zap pedindo,
porque eu não sei pedir para mim, mas para os outros a gente pode pedir. Né? Quando eu pus, o pastor Jorge foi um dos primeiros a responder. Imediatamente o Jorge Linhares falou, passa aqui, manda buscar 5 cestas aqui. E divulgou 5 muito não, isso. 10 cestas. Manda buscar 10 cestas aqui na igreja. O reverendo Jeremias também, ele mandou a mensagem na hora, dizendo, no meu zap, tio, manda buscar aqui 10 cestas. Vocês vimos, e fomos indo. Eu vou ter que interromper e falar, esse é o verdadeiro líder. A liderança, ela não é uma liderança conquistada, ela é doada por Deus. E Deus sabe a quem dá essa liderança. E essa atitude imediata, né? Porque o socorro imediato é necessário nesses casos. Nós estamos aqui, você está vendo a estrutura em volta da gente, em lugares que são pesados, as necessidades. São pesadas as dificuldades. Tem gente que chega para o senhor passando fome, com dificuldade, com socorro, pedindo socorro, porque está sendo ameaçado de morte. Né? Então, o socorro imediato de uma liderança que é um referencial no Brasil, nessa hora, é fundamental. E as pessoas que têm essa liderança, muitas vezes nem têm conhecimento. Esse é o diferencial aí do Jorge Linhares, do pastor Jeremias, que tem essa liderança instituída por Deus, como você também tem essa liderança de amor. Foi algo assim muito especial, rapaz. A igreja do pastor Jorge Linhares, a igreja do reverendo Jeremias, a igreja batista, noiva do Cordeiro, lá que é a igreja da Irani, e a batista que eu congrego muito lá, Batista Sol da Justiça, foi as 4 igrejas que andou conosco nesse imediato. E para você ter uma ideia, de março até 30 de novembro, nós distribuímos para essas meninas, indo na casa delas, que ficou fechada aqui, indo na casa delas, com muitas com crianças. Mas nós distribuímos mais de 2.000 cestas básicas. De amigos que deu oferta, de igreja que doou, de amigo que ligou dizendo, certo? Assim, um dia, só para voltar na pergunta aí, um dia nós estávamos lá em casa com 40 cestas básicas marcadas para entregar aqui, ó. As mulheres veio da casa dela pegar aqui, porque não tinha como ir em 40 endereços, né? Marcamos aqui para entregar na sexta-feira. Quarta-feira à noite, o Eduardo e a minha equipe lá contaram, nós deveríamos ter no máximo 10 cestas. E aí, tio, falta 2 dias para levar 40, tá agendado. Vamos crer, nós oramos. E na quarta noite, umas 10 horas da noite, recebi uma ligação da Inglaterra, que na verdade daqui da Inglaterra já deve ter uns 5, 6 horas de 4, 5 horas de fuso horário, e já deveria ser quase 2 da manhã lá. Isso. Uma brasileira que mora lá falou, eu vi aqui no seu Instagram, vi o que vocês estão fazendo. Vamos ajudar. E nós queremos doar a cesta básica. Quanto custa uma cesta aí? Eu falei, uma cesta básica, que a gente acrescenta uma caixa de leite, porque é com meninas que têm filhos, é R$70. Sabe o que ela me falou? Não só foi, vamos providenciar, que aí fica meio vago. Ela ainda falou, me dá a tua conta. Que vai ser depositada. Que eu falei com meu marido aqui, nós vamos depositar. Vamos mandar 100 cestas básicas para esse projeto. Muito obrigado. Quem faz isso? É o Senhor. Muito obrigado a você que foi ferramenta, porque às vezes Deus inspira, mas a pessoa não quer ser usada. Né? Então a pessoa se disponibilizar é também um diferencial. Parabéns a você que teve essa disponibilidade nesse momento. Agora, tio Pedro, eu vou dar um intervalo que nós vamos entrevistar uma ex-prostituta, uma ex-garota de programa que trabalhou na região e que vai deixar para você também algumas coisas, algumas informações para você entender um pouquinho o que é isso. Mas uma ressalva aqui, essa menina que você vai entrevistar, você tem uma ideia, o que Deus fez na vida dela. E em 2013, talvez foi, eu acho que ela saiu lá em 2013 mesmo, né? Foi quase o último ano que ela esteve lá. Mas em 2013 eu tive um acidente no Nepal, construindo uma igreja lá nas montanhas do Himalaia, numa região que não tem igreja. Eu fui para lá para nós construir uma igreja naquele lugar. E eu tive um acidente lá. E quando chegou aqui a notícia que eu estava no hospital, ela e muitas meninas foram lá. Ela e muitas meninas daí do prédio fazia reunião de oração, orando por mim. Eu estava no Nepal, lá na fronteira da China. E ela fazia parte, está orando por mim. Isso é como eu disse, o Evangelho viu. Agora, o que acontece? Por que elas oravam? Ela mesmo fala com as meninas, nós não conhecíamos o Senhor. Para nós orar pelo motivo de conhecimento do Senhor. Mas nós somos marcados pelo amor de vocês. É o que nós falamos desde o início do programa. E o amor é isso. Eu li um artigo que o escritor fala assim, faz uma pergunta, falando, se você morrer hoje,
E se você fizer falta só para a sua igreja ou para a sua família, dá licença, mas você morreu muito pobre, porque você tem que fazer falta para os perdidos. Isso. E isso muito faz bem diferença lembrado. quando você ama os perdidos. Agora nós vamos entrar com a imagem dela aí. Aguarde um pouquinho. Como esse é um programa especial, hoje nós temos duas pessoas, né? A gente já entrevistou o tio Pedro, o tio Pedro ainda vai aparecer mais vezes aí no programa, e agora nós temos essa oportunidade singular de estar falando com a Ereni. Ereni é ex-garota de programa, né, Ereni? Trabalhou na região, hoje é uma pessoa curada, não que isso seja uma doença, a gente não tem de forma alguma nenhum preconceito com relação a isso, mas é uma pessoa transformada, né? Que acho que é a palavra mais adequada. Ereni, como é que foi o processo para você entrar no mundo da prostituição? Eu entrei há 20 anos atrás, né? Eu fiquei 20 anos aqui como garota de programa, mas eu morava com o pai dos meus filhos, e aí de repente ele arrumou outra mulher e se separou de mim. E você ficou sem recurso nenhum? E aí eu fiquei sem recursos financeiramente, minha família, eu tinha pai, mãe, mas assim, eles não tinham condição de me ajudar financeiramente. Aí vem a informação veio de algum lugar, olha, vamos trabalhar com prostituição. Aí eu conheci uma garota na minha terra, que eu sou do Espírito Santo, eu sou capixaba, e aí, quando eu conheci essa garota, ela falou comigo que tinha a prostituição. E aí eu falei com a minha família, falei com a minha mãe, e fui para Vitória numa boate. E aí ganhei muito dinheiro, porque uma atração é o dinheiro, né? E aí depois conheci outras meninas lá em Vitória que me trouxeram para a zona boêmia de Belo Horizonte. Existem os agenciadores que saem, ou às vezes a própria menina que procura, né? Fui eu que procurei essa vida por causa do financeiro mesmo, né? E aí eu vim para Belo Horizonte. Quando eu vim, eu larguei os meus filhos lá, no Espírito Santo, larguei eles lá e vim, trabalhei aqui. Aí eu ficava 15 dias, 20 dias e ia embora. E a gente encontra, te interrompendo, pessoas das mais variadas classes sociais, né? Não é só gente com necessidade, não. Tem garotas de programas que têm condição financeira boa, não tem? Sim, tem. Que moram aqui, que atendem aqui, né? Sim. Vêm, atendem e vão embora. Sim. Aí, quando eu vi que eu gostaria de viver aqui em Belo Horizonte, aí eu trouxe os meus filhos para cá, aluguei uma casa, trouxe meus filhos, e aí, na verdade, eu ficava uma semana na casa de prostituição, né, que é aqui nos prédios, e só o final de semana eu ia para casa. Tem que atender qualquer tipo de pessoa que procura. Ou você tem o direito de falar, não, eu não vou ficar com determinado cliente. Sim, tem o direito de não querer ficar com o cliente. Só que como assim, a gente tem que pagar uma diária muito cara. Todo dia você tem que pagar. Tem que pagar. Um quartinho pequeno, uma cama, e nem banheiro tem, é uma pia só e tem que pagar então todos você não os pode, dias. de certa forma, também ficar dando-se o luxo de não atender. De não atender. Então, assim, foi uma vida muito difícil. Essa vida não é fácil. Muitas pessoas falam que é vida fácil. Você completou uma pergunta que eu iria fazer. Justamente isso. De vida fácil não tem nada. Ah, é uma mulher de vida fácil. Que vida fácil? Isso é uma das vidas mais difíceis que existe. É uma vida muito difícil de conseguir sair daqui. Vira um círculo. Vira uma bola de neve. Você consegue muito dinheiro e você acha que você não consegue sair. E a maioria das vezes as pessoas não veem que aquilo tem um tempo também, né? A prostituta, ela tem um tempo que ela vai conseguir atender. Chega uma certa idade, apesar que aqui na zona boêmia que nós estamos, tem pessoas com mais idade, né? Sim, tem pessoas de toda idade, de 18 a 60 anos, a 70 anos. E quando eu entrei na prostituição, eu tinha 20 anos. E eu saí com 40. Você saiu com 40 anos. Porque você vai ficando e acha que não tem outro jeito. E a vida fica resumida a este lugar.
Você ganhou dinheiro, você trouxe sua família, mas você teve muita tristeza, muito choro, muita lágrima, muita angústia, né? E a gente falou no começo, falando com o tio Pedro, que a gente está falando muito mais que religião, nós estamos falando de amor, né? E aí apareceu esse trabalho que foi lá e te resgatou, foi assim? Quando o tio Pedro começou, igual ele falou aí, fazendo a oração, né? Eu bebia tanto, eu era alcoólatra, eu bebia um dia assim, outro também. E aí eu passava, ria da cara deles, falava, gente, o que esses crentes estão fazendo aqui? E eu não entendia que um dia eles iam lá e ia fazer uma diferença enorme na minha vida. Por isso que eu deixo bem claro para você que o amor não tem fronteiras. Você prestou atenção no que ela disse? Ela, bêbada, passava perto deles orando. Eles não estavam ali falando simplesmente de religião. Eles estavam falando do amor de Deus, sendo o evangelho vivo. E sendo assim, alguém ouviu ela, né? Alguém te ouviu, né? E você, nessa confusão, foi tocada pelo espiritual. E aí, quando eles começaram a entrar nos prédios, eu me lembro que duas pessoas da equipe queria entrar no meu quarto para cantar uma música para mim. É a primeira vez que eu tive assim, um impacto muito grande. Quero ser como criança, a música é. E aí, eu lembro que foi a mulher do Galante, eu esqueci o nome dela, Fernanda, mulher do Galante, que entrou na época no meu quarto, ele e um dos equipes tocando violão. E eu não queria deixar entrar, eu falei, não, vocês vão me atrapalhar, não quero não e tal. Não, mas a gente quer só cantar uma música para você. E aí, aquilo fez uma diferença enorme na minha vida, eles entraram cantando essa música. E quando eu me vi, eu estava de joelho chorando, eles orando. Foi algo assim muito especial mesmo na minha vida. Muitas pessoas já falaram que a igreja traz problema, a igreja traz barulho, a igreja gera preconceito, mas as pessoas se esquecem que a principal função da igreja é trazer o amor. E ela trouxe o amor para essa pessoa que eu estou entrevistando de uma forma sobrenatural, com uma coisa simples. Eles cantaram. Eles mostraram para você um amor que talvez você não conhecia. É verdade. Né? Hoje você faz parte do trabalho também. Hoje eu faço. Hoje eu venho aqui, faço parte do trabalho. Tem 10 anos que eu saí, que eu estou firmada mesmo na igreja. Eu tenho 5 anos firmada na igreja. Porque quando eu saí, eu fui para uma igreja que o pastor fez eu voltar. Assim, ele foi usado, eu falo assim, ele foi usado, ele foi um exemplo ruim. Né? Mas ele me fez entender uma coisa, que a gente não pode estar na igreja por causa do pastor. Exato. Nós temos que estar na igreja por causa de Jesus. Isso mesmo, é o que nós falamos desde o começo da entrevista. Porque as pessoas vão falhar conosco. Isso. A nossa referência é Deus. É Deus. Né? Então, a sua referência deve ser Deus. Porque se você basear a sua referência numa pessoa, você vai se decepcionar. Baseando em mim, baseando nela, tio Pedro, em qualquer que seja a pessoa, você vai se decepcionar. E quando eu voltei para o mesmo lugar que eu estava, que eu saí da igreja... Já não era a mesma pessoa. Vou voltar, vim. E aí a Regiane, a mulher do tio Pedro, ela veio. E a hora que ela me viu, ela falou assim... Eu não acredito. Como assim você voltou para cá? Eu falei, voltei, quer saber de igreja, não? Eles julgam muita gente, não gosto não de igreja, não. E ela chorou. Por isso que nós precisávamos vir aqui hoje conversar com você. Porque hoje nós queremos apresentar para a sociedade brasileira e do mundo inteiro uma forma diferente de entender né, o que passa a outra pessoa, né, o que é a prostituição, o que é este lugar. Né? Talvez várias instituições, né, Irene, vieram aqui, o governo vem, às vezes o governo... Ele considera, nós recebemos há pouco tempo atrás um elogio do prefeito, do prefeito da cidade de Belo Horizonte, falando justamente sobre isso, que a igreja é necessária, porque a igreja vai em lugares que muitas vezes as instituições que são oficiais não conseguem entrar. Verdade. Né? Então, se você tem aí alguma forma preconceituosa de entender isso, comece a mudar seus conceitos. Né, e entender aqui esse exemplo de transformação. E a Regiane, ela só chorou por mim. Ela não fez mais nada. Só chorou, porque o amor de Deus... A hora que ela chorou, eu olhei para ela assim e falei, não, eu tenho que tomar jeito na minha vida. Você sentiu o primeiro amor? Senti. E o meu filho, ele aceitou Jesus com 16 anos. O meu filho orou por mim durante 10 anos. A gente fala muito da mãe que ora, no caso foi o filho que ora. O meu filho orou, filho... Fica um exemplo os filhos aí. Hoje ele é casado, mora em Vitória, meu filho.
Tio Pedro nem conhece ele, sabe? Mas o meu filho, ele orou por mim 10 anos. Por isso que eu te falo, Erenice, você já imaginou o mundo espiritual que estava em volta de toda essa situação? Verdade. Né? Não foi à toa, não foi coincidência, Não. foi o mundo espiritual. E Deus já tinha esse plano na minha vida. Isso. E Deus, e uma vez chegou um moço dentro do meu quarto, ele chegou e falou comigo. Ele não era da equipe do tio Pedro, ele falou assim comigo assim, eu não vim fazer programa com você. Eu só vim aqui porque Deus mandou eu vir aqui. Te dá um recado. Aí eu falei assim com ele, você tá doido, moço? Hein? Aí ele falou assim, não, eu vim aqui, Deus me mostrou quem era você, Deus falou o seu nome, e ele falou comigo assim, Deus vai mudar a sua história. E mudou. E o seu ministério começa aqui dentro da Galpurus. Olha. E uma americana, a Mari, lá dos Estados Unidos também, num almoço que o tio Pedro fez. E aí eu já ia nesses almoços, já levava as minhas filhas, sabe? Eu nunca escondi da minha família que eu era uma garota de programa. Então, assim, as minhas filhas conhecem a minha vida, meu filho também. E aí ela falou comigo, seu ministério vai começar dentro da Galpurus, Deus vai mudar a sua história. Eu ria da cara dela, eu falava, gente, essa mulher... E ela falava inglês, eu não entendia nada, a outra menina traduzia. Então, assim, hoje, assim, eu vejo o que Deus fez na minha vida e o que eu faço, a diferença que eu faço de vir aqui, falar do amor de Jesus para essas meninas que antes trabalhavam junto comigo e hoje me vê. A diferença que Deus faz, e muitas já saíram, e muitas já mudaram a sua vida. Mudou também. O destino de muitas que talvez teriam um destino nas drogas, um destino de morte, né? Sim, e ali dentro também a gente corre muito risco. Homem já tentou me matar ali, sabe? Então, assim, eu sofri muito ali dentro. Irene, eu agradeço. Foram 20 anos de muita tristeza. E hoje eu colho o melhor dessa terra. Eu lhe agradeço por me dar a oportunidade de te entrevistar. Isso para mim foi assim emocionante. Eu estou aqui emocionado em relação a estar diante de uma pessoa que tem uma história tão linda de vida. E ela está falando que hoje ela colhe o melhor dessa terra, porque ela escolheu servir a Deus. Quando você escolhe fazer as coisas para Deus, as coisas acontecem do sobrenatural. Talvez nem você imaginava que isso iria acontecer, mas Deus já tinha preparado algo transformador para você e para a sua família e principalmente para as pessoas que você vai falar no futuro. Né? O pastor Jorge Linhares, a gente não falou no começo da entrevista, mas o pastor Jorge Linhares pagou a faculdade da sua filha. A faculdade de teologia, ela fez 17 anos agora, né? E assim que ela sair do colegial, que já está garantido. Já está garantida a faculdade de teologia. Vai ser uma grande pastora. Olha para você ver. Gente, fica aí novamente o que eu já tinha afirmado anteriormente. Existe liderança e existe liderança instituída por Deus. O pastor Jorge Linhares é uma liderança instituída por Deus. Deus abençoe. E aí, povo, você acha que estamos aqui na Guaicurus, entrando nos prédios, falando com as mulheres, ministrando a palavra do Senhor, e o trabalho tem dado muitos frutos. Olha aqui um fruto. Eu sou fruto desse trabalho. 20 anos eu vivi ali dentro. Deus mudou a minha história através do trabalho de Pedro e Regiane. Deus conta com vocês. Então, olha aí. Será que vale a pena vir aqui e expressar o amor de Jesus para essas mulheres? Vem tomar conosco, nos procura para nós andar juntos, porque Deus conta com cada um de nós amando o perdido. Um abraço. Tio Pedro, deixa agora o pessoal estar em casa um recado sobre tudo isso que nós falamos aqui e principalmente seus contatos, por favor. Em primeiro lugar, eu quero deixar o agradecimento para a igreja por nos valorizar, por somar conosco, com o propósito de ver as pessoas com os olhos de Deus. Então, muito obrigado toda a igreja, obrigado pastor Jorge, como pastor presidente, que é a figura representativa da igreja, muito obrigado por nos ver com este propósito, por somar conosco, e a quem está nos ouvindo, quem está assistindo. Quero te fazer um convite. Pensa, o convite não é para você vir amanhã comigo aqui, se quer vir, nos procura, mas o convite é, ora a Deus, para você começar a ver as pessoas com os olhos de Deus. Com os nossos olhos sempre vai vir as tribulações, vai vir o título do pecado da pessoa primeiro. Como ele usou o exemplo aqui, ele vai ver um morador de rua e não servir a ele,
E nós temos a tendência de pôr a culpa ou nele, que não estudou, ou nele que não tem trabalho, ou pôr a culpa no presidente, no governo, no prefeito. Nós sempre estamos transferindo a responsabilidade, mas ela é nossa, de ver as pessoas com os olhos de Deus. E você precisa fazer parte disso. Entre em contato conosco, no meu telefone, no meu Instagram, meu telefone é 31, que é o daqui mesmo, 991 29 27 71. Pode me procurar no meu Instagram, que é @tiopedrojocum, ou @tiopedroregiane, que é o meu e é o dela também, tá? O meu Face, na página Tio Pedro Jocum, você pode me seguir e vamos estar junto. Fica ligado, rapaz. Deus conta com você. Vem somar conosco. Hoje aqui com o tio Pedro, a gente não poderia deixar de falar com você sobre a palavra de Deus. E a palavra hoje está em Atos, capítulo 2, versículo 44 e versículo 45. Bem, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Isso aqui foi o início do cristianismo. O cristianismo muito mais forte que placa de igreja, como eu sempre falei nesse programa, né, tio Pedro? Um cristianismo voltado para ajudar o próximo, as necessidades do próximo. Você tem se preocupado com as pessoas que estão à sua volta? Você tem preocupado-se com as pessoas que às vezes batem na sua porta pedindo um alimento? Você se preocupa com aquele rapaz no sinal que bate na janela do seu carro tentando vender alguma coisa para levar o pão para dentro de casa? Ou você simplesmente pensa, ele está ali porque ele não estudou, ele está ali porque ele quer, ele está na rua porque ele quer, ela está na prostituição porque quer. Pense bem sobre isso. A verdadeira essência do cristianismo está em ajudar o próximo, a se preocupar com a próxima pessoa, com o próximo como se fosse você. Se preocupar, na verdade, mais com o próximo que consigo mesmo. Esse exemplo que nós mostramos aqui hoje, uma das zonas boêmias mais famosas do mundo, não só do Brasil, é um exemplo a ser seguido por muitos. E que esse exemplo entre no seu coração e seja entendido espiritualmente pela sua mente. Deus abençoe a todos. Obrigado por estar conosco nesse programa especial, o Conexão Getsemane.